Bom dia, comunidade. Hoje tenho o grande privilégio de conversar com Daniel Araújo, provavelmente o seu pastorzão. Começou fazendo graça e hoje a graça dele tem se espalhado por todo o país. Daniel, seja muito bem-vindo ao Bom Dia, Comunidade. Obrigado pelo convite. Bom dia, comunidade. Estou muito feliz. Começamos bem. Pode ser bom dia, comunidade, boa noite, comunidade. Não sei que hora que o pessoal está assistindo o vídeo. Eu tenho visto seus vídeos ao longo do tempo e tenho percebido, pastorzão, que você tem, de alguma forma, cutucado algumas coisas que o público não tem coragem. Que tipo de retaliação, se há algum tipo de retaliação, você tem sofrido ou não sofreu? Eu acho que tem, mas é uma parcela muito pequena ainda. Eu acho que o pessoal novo que está chegando ainda coloca um pezinho atrás, assim, porque a gente trata realmente temas que o pastor de uma igreja não pode falar. Então, desde o começo, o pastorzão, eu acho que ele acabou virando o que virou por ter essa liberdade de falar coisas através do humor que um pastor sério não pode falar. Então, a gente acaba expondo alguns erros de dentro da igreja que não são menos ou mais importantes do que o erro de quem está fora dela, para mostrar que nós somos todos iguais. Na verdade, a ideia que foi amadurecendo com o tempo, a ideia, eu acho que desde o início sempre foi essa: mostrar que não existe quem está certo e quem é inocente. Todos nós somos réus e dependentes da graça e da misericórdia de Deus. Mas todos nós utilizamos que somos réus, mas não culpados. Quando você diz que são temas que pastores não podem tratar no público, eles não podem ou eles não querem? Eu acho que as duas coisas. Alguns não querem, algumas coisas realmente o pastor não quer tratar, porque tem muita coisa que as pessoas generalizam dentro da igreja. Então tem pastores que preferem não se aprofundar, porque sabe que as pessoas não estão preparadas para aquilo e vão acabar levando para um outro lado. Então existem muitos temas que eles preferem não entrar. Alguns eles não querem, mas alguns também eles acabam não podendo realmente entrar, porque uma grande maioria vai se identificar e vai entender aquilo como um conflito, e isso pode resultar em coisas ruins, de certa forma. Mas através dessa graça que você tem, e a graça que eu utilizo, a graça divina e a graça que nos faz rir e refletir, através desse tipo de graça você traz para dentro das casas, para o quarto, para a sala, e existem algumas pessoas que usam o celular até no banheiro, você acredita? O pessoal que utiliza o celular ali, vê um vídeo teu, e você acaba falando e tratando de temas que são polêmicos, muitas vezes, mas com irreverência. Isso tem contribuído de alguma forma para desmistificar muitas coisas que o púlpito não fala. Dito isso, que tipo de censura você já sofreu por tratar desse tipo de coisa? Mais no começo, quando eu tinha um outro canal, eu sofri um pouquinho mais, porque lá eu tinha um sócio. Lá eu tinha uma pessoa junto comigo que não tinha as mesmas ideias, não tinha a mesma cabeça. Então, eu tive alguns problemas nos 2 primeiros anos, que eu entendo que foi muito bom, porque me ajudou a me segurar em muita coisa, que eu era muito mais imaturo do que eu sou hoje, embora é pouco tempo, são 4 anos, eu entrei mesmo de cabeça nisso. Então eu tive que pesquisar, eu tive que buscar, entender as técnicas para conseguir transformar uma ideia em um vídeo. Então não é fácil. Nem tudo que eu quero transmitir eu consigo 100% num vídeo. Então, no começo era mais difícil. Hoje já não tem uma censura, tem mais a questão das críticas e do pessoal falar coisas que eu não disse, enxergar coisas que eu não gravei, ouvir coisas que eu não falei, né? Infelizmente, se isso acontece até com a Bíblia, como que não vai acontecer com um simples vídeo de um mero mortal na internet, né? Porque é muito difícil você debater ou você querer convidar um crente que nasceu numa família cristã, né? Tem gente que fala, nasceu na igreja, né? Nasceu no hospital. Então a pessoa fala, nasce em berço evangélico, fica imaginando a pessoa comprando um berço evangélico na loja.
Querido, quanto custa esse El Shaddai, branco e azul, né? Então, você debater, você chamar para o debate uma pessoa que aprendeu a vida inteira que isso é isso e aquilo e ponto final, e que se você mudar isso aqui você vai morrer, e que se você não fizer dessa forma você não está certo, e que da outra, porque é muito simples, é muito fácil ouvir as pessoas criticarem, por exemplo, stand-up gospel. Fazer humor dentro da igreja não pode, mas pregação de autoajuda pode, música depressiva pode, né? Peças apelativas que vão fazer a pessoa se chorar e se destruir, sair de lá parecendo um patati, patatá do mal, toda borrada. Isso foi um culto bom, né? As pessoas só querem chorar, mas não querem sorrir. Então o que eu falo é assim, o crente não precisa de humor gospel, porque nós temos a alegria da salvação, mas tem muita gente dentro da igreja que não conhece essa alegria da salvação. Eu ainda estou pensando no berço evangélico. Você imagina colocar a criança para dormir? Toca Os Céus Proclama, para a criança acordar, toca Brilha Jesus. Cara, é uma ideia, de repente tem um monte de mercado aí. Mas essa questão que você tratou de bastante pertinente e pontual, esse tipo de não censura, né, mas você se atira para falar de coisas que às vezes o público não fala. Você está aí alcançando uma faixa etária de cristãos que ouvem você falar e acaba refletindo o que você está falando, mas você não substitui o público. Bom, dito isso. Agora, que existe nesse púlpito muito autoajuda, muita graça que vira desgraça, isso sem dúvida nenhuma. O texto sem contexto é o grande pretexto. E às vezes quando você vai falar coisas de forma irreverente, você que é o pecador. Tem uma incoerência aí. É bem complicado. Com o tempo nós acabamos tornando o que não é sagrado em sagrado e banalizando o que realmente é sagrado, né? Isso chama sincretismo. Sincretismo, ó, tá vendo? Tô aprendendo aqui, viu? Tamo aí. Porque é assim, às vezes a gente valoriza muito mais um púlpito feito de pedra do que um altar que é feito de gente, que é feito de carne. Porque Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, né? Ele habita dentro de nós. Só que mesmo nós sendo falhos, Ele ainda habita dentro de nós. Porque ou a gente concorda que o preço já foi pago e que realmente o sacrifício de Cristo foi suficiente na minha vida, sem generalizar, porque você não pode falar isso, que as pessoas já vão falar, tá pregando que pode pecar à vontade. Se a pessoa pensa assim, ela ainda não foi alcançada por essa graça, por esse amor. Porque quando a gente ama de verdade, a gente erra menos, né? Então, quanto mais perto de Deus eu estou, mais longe do pecado eu quero estar. Eu não preciso ficar falando do peso, eu não preciso ficar falando da pena, eu não preciso ficar andando cabisbaixo olhando para uma conta que já foi paga. Já foi paga. Eu tenho que olhar para frente e as pessoas que eu posso transformar através, não do meu julgamento, do meu apontar de dedo, mas através do amor, que é só o Espírito Santo que convence. Então, a ideia dos vídeos é exatamente essa. A ideia do trabalho é exatamente essa, alcançar as pessoas dessa forma. Mas eu vejo seus vídeos lá zoando com os baixistas, com os tecladistas, com o pessoal da técnica vocal, o pessoal do vibrato. Isso acontece só no segredo? Só. Na minha não acontece. Acontece. Acontece na sua também. Mas eu acho bacana, pastorzão, que você, dessa forma irreverente e simples, tenha abordado esse tema. Mas o que está faltando no púlpito? Porque desde quando você era criança, desde quando eu era criança, e faz bastante tempo, pelo menos eu faz bastante tempo, eu ouço que a igreja precisa do avivamento. O que é o avivamento que até agora eu não encontrei? Então, eu questionava muito Deus, sabe? Porque eu vim da metodista, sabe? Culto frio, você sai com gripe do culto. Eu me batizei no Brasil para Cristo, que é pentecostal, e ministrava muito em Assembleia de Deus. Eu acho que eu conheci todos os tipos de igreja. E cada uma tem uma linguagem, são todas iguais, mas são todas diferentes, né? Então, é muito difícil você conseguir entender. Eu ouvia muito nas pregações sobre ser preenchido pelo Espírito Santo, sobre sentir a presença do Espírito Santo. E para muita gente viver o sobrenatural de Deus é literalmente andar sobre as águas. Eu preciso sentir um arrepio, eu preciso chorar, eu preciso girar, eu preciso cair. Não, mas isso é emoção. Então, aí que está a questão.
pode não ser só emoção o tempo inteiro, embora foi Deus que fez tudo. Então, eu acredito que o poder da mente que o mundo fala, para nós pode ser fé, porque Ele fez tudo, né? Só que eu acho que é mais simples do que a gente imagina. Eu tenho visto assim, e eu tenho buscado isso. Quando eu comecei a buscar ser mais humano e estender mais a mão para o próximo, eu consegui ver mais o sobrenatural de Deus ali. Então, para muita gente, andar sobre as águas é literal. Para mim, hoje eu entendo que andar sobre as águas é amar onde ninguém ama, é perdoar onde ninguém perdoa, é não julgar e não apedrejar onde está todo mundo fazendo, e até a justiça, até a lei me dá embasamento para isso. Eu acho que viver o sobrenatural de Deus é ter uma religião, entender que essa religião, que virou moda falar que não tem religião, a minha religião é Cristo e Ele é o único caminho que vai me ligar ao Pai, e isso não vai acontecer sozinho. Eu preciso me religar ao meu irmão para me ligar com Cristo. Então não adianta nada eu tomar a minha ceia e não partir o pão. Não adianta nada eu frequentar a minha igreja e não sentir a dor do meu próximo, não servir o meu próximo e achar que só os meus problemas é que importam. Por isso que tanta gente chora dentro da igreja, mais pelas dificuldades e pelos problemas do que realmente pelo Espírito Santo. É que por falar em partir o pão, tem gente que está a fim de partir é o irmão. É bem complicado, é bem difícil mesmo. É muito fácil você ver o pessoal rir quando eu faço uma piada de vira o seu irmão do seu lado, que está do seu lado, que isso é irritante, ninguém gosta. Realmente ninguém gosta, mas eu acho que a gente está precisando mais virar para o nosso irmão, acho que a gente está precisando mais estender a mão. E toda igreja que eu vou, no final faço um apelo diferente. Ao invés de contabilizar quantas cabeças eu consegui, que isso não é mérito meu, eu chamo as pessoas para irem na frente para receber um abraço. E eu fico impressionado o quanto de gente no final vem falar que foi transformada porque estava precisando de um abraço dentro da igreja e não teve. Você e eu fomos convidados para abraçar as pessoas, né? E o mais importante nessa fala, eu achei que a nossa entrevista ia ser mais engraçada. Você quer, a gente faz graça. Eu aceito Jesus, eu aceito. Não, o que eu quero dizer é o seguinte, é uma reflexão muito pertinente. Porque você olha para a igreja tem sido um grande, como diz o Carlos Alberto de Quadros Bezerra, um grande clube. As pessoas têm utilizado-se de um grande clube e não têm realmente voltado ao Evangelho, né? A simplicidade de amar o próximo. E você faz isso com a sua forma irreverente. Mas os seus primeiros vídeos, você tinha uma equipe, hoje você está mais sozinho, como é que está isso? É que esse ano eu foquei em servir umas igrejas e para reduzir os custos eu comecei a ir sozinho. Então eu fiquei 2 meses lá na Europa. Ano passado eu tinha ido com a equipe toda, nós somos em 9 pessoas, mas isso, a logística fica muito cara, fica muito complicado. E eu recebo muitas mensagens de igrejas pequenas que queriam me receber, queriam que eu estivesse próximo deles. E foi uma forma que eu achei de conseguir servir essas igrejas. Então esse ano eu foquei em trabalhar sozinho. Então até na Europa mesmo, eu não recebi nenhum convite esse ano para ir para a Europa. Eu fui para a Europa e me coloquei à disposição deles. Eu paguei minha passagem e fui para lá. E aí lá eu fui em igrejas com 20, 12, 30, 200 pessoas. E cada uma me ajudou e ofertou na minha vida da forma que eles conseguiam, entendeu? Então foi uma forma que eu achei esse ano para conseguir ficar mais próximo das igrejas, entendeu? Então, agora entrando na questão ministerial, né? Como é o teu trabalho? Você não é pastor ordenado, você é o pastorzão, mas não é o... por falar nisso, pastorzão tem ovelhinhas? Tem as ovelhinhas que estão na internet, inclusive deve ter um monte aí, já comenta aí. Hashtag sou ovelhinha. Não, é ovelhinhas, que é pastorzão. Você trabalha com marketing dele. Mas me fala uma coisa, como é que você tem pensado no seu ministério? Você não é pastor de direito, mas tem feito um trabalho de pastor de fato. Como é que essa ponte, como é que é esse canal? Eu digo pelo Bom Dia Comunidade porque as pessoas entram em contato comigo como se me conhecessem há 25 anos. A pessoa vê o teu vídeo todo santo dia,
ela se torna o seu melhor amigo e você nem sabe. Como é que é essa relação quando você trata as coisas com esse humor e assuntos ácidos, muitas vezes? Eu tento manter um contato muito forte com o pessoal que está ali na internet. Eu tive que pagar um preço. Esse ano eu tive que me distanciar em muitos momentos da minha família e dos meus amigos para me aproximar das pessoas na internet. Muita gente nem imagina como que é esse universo do YouTube, acha que ganha dinheiro com o YouTube. Eu nunca ganhei dinheiro com o YouTube, eu não consigo pagar minhas produções. Ele só ganha carro, joias e viagens, dinheiro não. Ah, nada, eu não sabe de nada, inocente. Só que são vários testemunhos de pessoas que acabaram descobrindo o vídeo porque estava em alta no YouTube como um dos mais visualizados do Brasil. Por isso que a gente insiste dando a pessoa compartilhar, comentar como você vai fazer com esse vídeo aqui, né? E as pessoas, eu já vi gente que ia se suicidar e acabou achando o vídeo. Eu recebi relato de pastor que estava em depressão e estava 3 meses sem sair do quarto e a única forma de se comunicar era através do YouTube vendo os vídeos. Então eu tento manter um contato direto com as pessoas ali e nas igrejas através desse abraço, através dessa parte mais séria, vamos dizer assim, e parece uma coincidência que de um tempo para cá parece que quanto mais eu tenho falado sobre a graça, mais escândalos têm surgido e mais as pessoas, principalmente os mais legalistas, têm se incomodado e achando que eu tenho defendido pessoas, como se eu estivesse querendo me aproveitar das situações para ter mais visualização, para ter números, mas na verdade eu creio que eu tenho buscado fazer a vontade de Deus e isso é automático. A gente acaba se atualizando, a gente acaba entrando realmente no que está acontecendo e eu acho que a igreja está passando por um momento agora que é triste, que é drástico, que ou a gente está realmente em Cristo ou vai acontecer o que tem acontecido lá na Europa. Por isso que as igrejas lá, às vezes tem 12, 20, 15 pessoas, não é porque tem pouco brasileiro lá, é porque infelizmente, como você mesmo falou, tem muita gente que vai para a igreja para buscar algo e não para entregar algo. Tem muita gente que vai para a igreja para analisar, para receber, para desabafar ou até para se divertir, né? Então uma coisa que me incomoda muito, até hoje eu falo, eu fico muito chateado quando eu vou numa igreja e chega lá não tem um não evangélico. Eu falo, poxa gente, eu não queria estar aqui para alimentar um pouquinho vocês e talvez no final um ou outro fala assim, eu não gostei tanto, eu não achei legal, mas poxa, você não influenciou ninguém, você não trouxe ninguém, você não transformou a vida de ninguém. E eu acho que Deus tem despertado uns jovens, uma galera nova, diferente da nossa época, que é da nossa época, mas vai bem mais velho. Eu sou novo, mas uma galera assim da nossa época, para alcançar as pessoas com a linguagem delas. É muito fácil falar, vou trazer o mundo para a igreja, mas na nossa época a gente usava nossas roupas camufladas e colocava isopor na igreja, ficava aquela coisa brega. Não é porque hoje é um painel de LED, o pessoal tem uma barba desse tamanho, que eles são diferentes de nós, né? A gente tem que viver e todas as ferramentas, quando a gente tem o Espírito Santo realmente transbordando em nós, todas as nossas ferramentas, sejam elas tecnológicas, sejam elas mais tradicionais, não importa. O meu Facebook, o meu WhatsApp, a minha TV, rádio, qualquer meio de comunicação, qualquer arte pode ser usada para glorificar o nome de Deus. Entendeu? E isso quem vai responder lá no final com os frutos vai ser cada um de nós. Entendeu? Então, o que eu falo é isso. Eu evito de expor. Eu faço críticas. Se você assistir um vídeo meu sério, você vai entender que tudo que está ali é crítica. Tudo é convidando para transformação, para raciocinar, para reflexão e tal. Então, só que eu acho que é de dentro para fora. Eu não exponho os pastores que estão fazendo coisa de errado. Eu prefiro divulgar os que estão fazendo algo certo. Eu não exponho um cantor que está fazendo algo de errado. Estão fazendo de errado, deixa comigo. Os que estão fazendo algo de errado, os cantores que estão fazendo algo de errado. Não tem. Não tem, mas eu acho assim, um cantor, ele é gente, um pastor é gente,
Você que às vezes está criticando, você só não é um político corrupto porque você não teve oportunidade, você só não é um pastor corrupto você já é. porque você não teve oportunidade, você não é um cantor corrupto porque sua voz é de taquara rachada. Ou seja, o homem é corrupto, mas Deus sabia disso, por isso que ele enviou o filho dele antes da gente existir. Né? Tem gente tão desafinada que até a palma é desafinada. O processo de criação. Você vai ter aí 66 livros e várias histórias interessantes para você abordar. Como é que você faz esse processo de criação? E não vem falar para mim que você ora, jejua, que você traz uma revelação, porque vai ficar esquisito. São 120 dias do monte, né? Cara, para você, processo de criação é complicado, porque eu sou muito organizado, muito, extremamente organizado. Eu compro caderno, eu compro agenda, eu perco, cara, eu sou tão ruim que eu perco o documento do Word, velho. Assim, de organização eu sou péssimo. Então tem muito vídeo que eu acabo criando na hora, e como o pessoal que atua comigo, nenhum é ator, então se você der um texto pro cara, às vezes o cara fica muito preso. Então eu invento uma história. Eu estou aqui hoje. Olá, pastorzão, está bem? Ó que dia bonito, né? Ó Douglas Roberto. Mas eu vou falar que tem uns caras que é ator que faz assim também. Sim. Então, o que eu faço? Eu falo pra eles, ó, a ideia é essa. Isso. Tem esse ponto, essa piada e esse final. A gente leva às vezes 5 horas pra gravar um vídeo de 3 minutos e meio. E às vezes eu estou escrevendo uma peça nova, primeira mão vocês estão sabendo. Exclusivo? Estou escrevendo uma peça nova agora, que é mais complicada, que precisa mais de... E aí toda hora que eu posso eu paro e escrevo. Só que aí na hora de executar é diferente, porque cada um tem um timing de piada. Então tem muita piada que eu repito nos vídeos até acertar, porque de repente com um não funcionou, com o outro não funcionou. Eu acho que esse ano fazendo bastante stand-up eu consegui testar muito timing de piada, então acho que melhorou um pouco. Como é fazer stand-up sem falar palavrão? É normal. Experiência minha. Não que eu faça stand-up ou fale palavrão. Mas estou dizendo, tem muitos caras do stand-up que eu gosto muito, mas eu não vou no show, porque eu sei que 40%, 30% é palavrão e vai me colocar numa situação que eu vou me policiar muito. Então, como é que é isso? Essa graça sem ser tão jocoso. Eu acho que se a gente parar para pensar, não está nem tanto só no palavrão, mas eu acho que a galera que faz humor, eles sempre tem que apelar para a parte sexual. Então tem sempre aquela malícia, aquele lance da pornografia mesmo, da acidez para ter graça. Então, às vezes eu prefiro ser taxado de sem graça do que ter que apelar para alguma coisa dessas, né? Eu já tive algumas ideias de fazer alguma coisa um pouco mais ácida, mas eu não acho melhor não, porque tem bastante criança que segue, que assiste. Então a ideia é para a família mesmo. O pessoal às vezes pergunta, né? O que você fala quando você bate o dedinho na quina do criador mudo de manhã, né? Glória a Deus, aleluia, né? Não, Só que a gente acostuma, né? A gente está dentro da igreja e a gente acaba criando outras formas de falar e de se expressar. Então, para mim, hoje não tem uma dificuldade, porque nunca fez parte de mim. A gente fala Jabuzeu, Amalequita, né? Fala outras coisas. Eu normalmente xingo o árbitro, né? Eu vou no estádio e chamo ele de tolinho. Seu tolinho, seu árbitro sapequinha. Ele deve ficar bem chateado. Não. Seu bobo. Isso, bobinho, tolinho. Mas assim, eu estou dizendo isso porque um processo de criação baseado em temas sérios, sem ser jocoso, sem você expor ao ridículo, e eu não estou aqui fazendo uma censura ao humor, tá? Eu acho que o humor ele tem o seu espaço, e às vezes é engraçado para um, não é engraçado para outro, mas esse humor que você faz, que é o humor gospel, apesar de ter um monte de pastor aí, de saída você já acha graça, viu? E olha que ele está tentando falar coisa séria. Agora vai a minha crítica. Diferente do Daniel, você sabe, eu sou um pouco mais... Enfim, é por isso que o meu canal não tem tanto seguidor. É verdade. Mas eu estou dizendo, fazer esse humor que não é jocoso e não expõe as pessoas, tem sim, eu disse que você não poderia dizer, mas tem de ter uma graça especial vinda da parte do Senhor. Com certeza.
foi o que eu falei sobre a alegria da salvação. Eu acho que a única forma, na minha vida, a única forma que eu consegui sorrir de verdade, mesmo estando dentro da igreja, que se você parar para pensar, a taxa de depressão dentro da igreja é igual ou às vezes até superior a fora dela. Então, é muito fácil o cristão criticar um suicida e falar que ele vai para o inferno porque ele se matou. Mas tem muito crente que vive sem propósito e é a mesma coisa. Você vive uma vida sem saber para que você existe, vive uma vida só para pagar suas contas e para resolver os seus probleminhas. Eu acho que isso já não é viver, né? Se não for para refletir a glória e o caráter de Cristo, se não for para fazer diferença, transformar a vida das pessoas, entender que às vezes as coisas que a gente se escandaliza são tão pequenas e são bobeiras tão, sabe, que não valem de nada, cara. Então eu acho que a gente perde muito tempo com coisas que não valem mesmo a pena. Então quando você consegue entender o amor de Deus, quando você entende que o amor também tem humor, tem humildade, né? Que tudo vem da mesma raiz, né? Você ser úmido, você ser humilde. Porque se você falar pra mim que Jesus disse que passar um camelo num buraco de uma agulha, falar que isso não é humor, falar que ele quis usar um exemplo sério, desculpa, você é o cara mais ranzinza do mundo. Jesus ele era muito bem-humorado, né? Mas mais bem-humorado que Cristo é o próprio Deus, né? Adão, onde estás? Tá de zoeira, né? Não é verdade? Adão, onde estás? Deixa eu finalizar aqui a nossa entrevista. Hoje nós estamos em 14 ou 15 hoje? 2017. Que dia que é hoje? Sei lá que dia é hoje. Hoje é quarta-feira, dia 15, é isso? Hoje é dia 16, a galera não tá ajudando. Dia 16, amanhã... Nasceu filhão, hein? É nóis! Nasceu hoje às 8h11 da manhã, no dia 16 de agosto, o futuro presidente do país. Não tem 9 dedos e tem muita moral, ok? Hoje é dia 16 de agosto de 2017, amanhã você tem uma agenda na cidade de Maringá, do norte do Paraná. Eu te convido, eu te dou uma diretriz, ou você já vem, olha, eu tô com esse show, eu tô com essa ideia. Quando as igrejas têm chamado, eu trago a minha ideia, eu peço um tempo específico para fazer. Mas sempre a igreja vem e fala uma coisa, ó, vai ter o nosso período assim, às vezes eu faço culto de domingo e eu falo para eles, ó, vamos fazer um negócio mais light, a parte de entrada, abertura, quando é mais para o jovem a gente faz mais com uma cara de show e tal. Só que toda igreja, a única coisa que eu peço para eles assim, que não deveria ser diferente, mas a única coisa diferente que eu peço é para trazer um não crente e fala que é um show de humor mesmo, mas traz porque é uma forma de evangelizar. E graças a Deus tiveram lugares que eu vim, inclusive aqui no Paraná, no Rio de Janeiro e vários outros lugares que eu tenho ido, que eu tenho tido a experiência e a oportunidade de fazer um stand-up dentro de uma igreja e saber que ali tem um ateu, tem um espírita, tem um católico sentado assistindo, porque às vezes a pessoa nunca entrou numa igreja e acabou entrando por causa dessa ferramenta. Eu não chamo de ministério, mas é uma ferramenta que chega em lugares que uma pessoa talvez não consiga entrar. E eu creio que todo mundo tem isso, a gente só precisa encontrar isso. Alguns chavões de crentes que te irritam. Varão. Varão de janela, Não confie em quem te chama de varão. E aí, varão? Um negócio bom pra você. Foge. Ou é Rinodê, ou é... Nossa, vai editar essa. Sabe o que me irrita muito? Vamos manter esse ambiente espiritual. Sabe o que me irrita? Quando você está orando, a pessoa pega e fala, ainda na tua presença, Deus, como se Deus tipo, tivesse, tô ocupadão, eu vou sair fora. Fala. Tem uns caras que acham que Deus assiste um monte de comunidades. Senhor, tu sabes, que aquela pessoa começa a contar a história para Deus. Ou ensina versículo a Deus. Senhor, assim, como está ali dentro de... Eu fico imaginando Deus pegando a Bíblia e... Ai. Agora o campeão, pode ter certeza, você vai concordar comigo. Muitas das vezes. Porque muitas das vezes... Eu acho que, irmão, aí é uma questão gramatical, né? O professor Pasquale aí do pastor, né? Mas essa questão, a gente usa muito chavão, cara. Sim. A gente é muito chato. Sim. Você sabe que nos muçulmanos existem muitos xiitas. E nos crentes existem muitos chatos. Foi essa no show? Foi, não, é sério, foi.
Eu vou pôr no próximo. É que eu tô com os textos aí para os próximos 13 anos, mas. 13 não, 15 que se número. 14. Chega de PT. Gente, eu quero agradecer demais. Daniel Araújo, uma figura, veio aqui na Holandesa, em Londrina, desceu do avião, veio aqui me prestar essa entrevista. Eu até peço desculpa pelo improviso aqui, mas eu não poderia perder a oportunidade de bater esse papo com ele. Um cara pra frente, do seu tempo, né? Trazendo de uma forma muito bem humorada e seletiva coisas que às vezes o seu público não tem coragem de falar. E você conhece o Bom Dia Comunidade, eu sempre digo, Jesus veio tirar o seu pecado, não a sua inteligência. Daniel, fala com a galera aí, o seu contato, como é que as pessoas te encontram, se é muito caro, se é barato, se é de graça, enfim. É caro, né? Tem que pagar a pizza no final do culto. Uhul! Só procurar Paxtorzão em todas as redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube. Vai ser um prazer servi-los e eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Confie em mim, acredita em mim, mas não precisa confiar demais também, porque se eu não te decepcionei ainda, é questão de tempo.